Fala pessoal, continuando aqui depois do nosso último vídeo sobre polimorfismo, a gente vai falar sobre herança, para que fique um pouco mais claro aí para todo mundo o que realmente é herança em POO. Falando mais tecnicamente, a gente vai falar sobre superclasses e subclasses e como funciona a herança de fato. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples, o mais simples possível para todo mundo conseguir entender como que a gente aplica a herança e obriga o programador a utilizar a herança, né, em Java aqui, tá? Vamos lá. Digamos que a gente tem uma classe funcionário. O que um funcionário precisa ter para a gente poder salvar as informações dele? Digamos que a gente tem uma empresa, tá? E a gente vai salvar pouquíssimas informações. A gente sabe que tem que ter N atributos de um funcionário, mas a gente vai trabalhar com poucos aqui só para poder fazer sentido no nosso contexto, tá? Então, um funcionário tem um nome, ele tem uma idade, ele também tem um CPF, tá? Então, digamos que eu criei uma classe funcionário para representar meu funcionário na minha empresa e eu vou cadastrar somente funcionários. Porém, se eu tiver cargos distintos, eu vou ter que ter um outro atributo aqui chamado cargo, por exemplo. E aí eu iria cadastrar os cargos e ter uma classe funcionário apenas. Porém, isso não seria uma boa prática. Funciona, mas não seria uma boa prática. Por que não seria uma boa prática? Porque sempre que eu quiser saber se um funcionário é um programador, por exemplo, eu vou ter que fazer if para saber se, por exemplo, o campo linguagem existe ou não. Eu posso ter uma propriedade aqui chamada linguagem e salvar qual que é a linguagem que o programador usa. Então, por exemplo, eu tenho dois funcionários, o programador e o motorista, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um motorista que busca os programadores em casa. Para que eu tenha apenas uma classe que represente todo mundo, quando o atributo linguagem não for preenchido, então ele é um motorista. Isso não seria uma boa prática, entende? Se eu tiver um atributo CNH, e aí se eu ver que o atributo CNH do funcionário estiver vazio, eu sei que é um programador. E eu tenho que encher de if o meu projeto para poder saber que tipo de funcionário que eu estou tratando naquele momento. E isso não é uma coisa legal. Para isso a gente utiliza a herança, para que a partir do funcionário exista o programador. E a partir do funcionário também exista o motorista, ok? Voltando aqui em funcionário, perceba que o programador ele tem os mesmos atributos de funcionário, só que ele tem um a mais, que é a linguagem, ok? Que é uma responsabilidade do programador ter a linguagem. Só que também temos o motorista, que tem também nome, idade, CPF e CNH e categoria da CNH, ok? Vamos supor que eu quero futuramente ter um caminhão, sei lá, um ônibus que vai trazer um monte de funcionários para cá, para minha empresa, para nossa empresa, e eu preciso saber qual que é a categoria da CNH dele também e etc. Só que percebam que a gente diminuiu os ifs com essa possibilidade de ter um motorista e um programador, mas a gente ainda tem três atributos iguais para os dois, que é nome, idade e CPF. Isso também não é uma coisa legal, que a gente está duplicando o código, não uma boa prática você duplicar códigos. É para isso que a gente programa orientado a objeto, para a gente diminuir a quantidade de códigos que a gente faz, ok? Para tornar o código reutilizável. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Utilizar a herança, que funcionário é a superclasse de programador e programador e motorista são subclasses de funcionário. Para poder ficar um pouco mais claro, vamos direto ao nosso projetinho aqui no Spring Tool Suite, que é o Eclipse aí para todo mundo conseguir entender. Eu vou deixar na descrição do vídeo o download do Spring Tool Suite ou do Eclipse, não tem problema, ou se você quiser utilizar a sua IDE também não tem problema, ok? Eu vou criar um pacote aqui chamado, eu vou chamar ele de model, né? Que é o nosso modelo. A gente tem o nosso modelo aqui funcionário e a gente vai abstrair as informações daqui e colocar numa classe chamada funcionário, ok? O meu funcionário tem três atributos, que é o nome, idade e CPF. Então eu vou adicionar aqui nome,
idade e CPF, ok? A gente não salva a idade em projetos, tá? Estou só dando um exemplo. A idade a gente sempre salva com data, para que toda vez que o sistema, o back-end calcular, ele sabe qual é a idade do usuário. Senão todo ano você vai ter que ficar atualizando a idade do seu cliente ou do seu funcionário, por exemplo. Tá? Só abrir um parênteses para poder explicar. Enfim, eu vou usar aqui um comando uma facilidade da IDE, que todo mundo conhece, que eu vou gerar os getters e setters, o CPF, idade e nome. Bem simples, né? Ok? E agora eu vou criar uma nova classe no meu model, que é o programador. Ok? O meu programador, como vocês sabem, ele tem os mesmos atributos de funcionário, só que ele também tem linguagem. Então, para evitar a duplicação de código disso aqui tudo, mais getters e setters, eu adiciono aqui apenas a linguagem que ele trabalha e estendo o meu programador de funcionário. E pronto, ok? Agora, nesse momento, o programador tem todos os atributos de funcionário, inclusive o dele. E aí eu deixo a linguagem somente para ele, ok? Vou criar o getSet aqui da linguagem e pronto. Eu vou criar um novo model, que agora vai ser o nosso motorista, que ele tem os mesmos atributos de um funcionário, inclusive, só que no caso para ele tem somente a CNH e a categoria da CNH dele. Então eu vou criar o motorista. Ele tem a CNH e também tem a categoria da CNH. Ok? Vou criar os getters e setters para ter acesso, que são nossos métodos acessores, as variáveis que estão encapsuladas aqui para motorista. E vou estender o motorista de funcionário, ok? Bem simples, nada muito complexo até o momento. Então, revisando, a gente tem um funcionário que tem nome, idade e CPF, e temos também o programador que tem esses atributos mais a linguagem, e temos também o motorista que tem esses atributos mais CNH e categoria de CNH. Só que você concorda comigo que até o momento a gente não tem uma obrigação, não é obrigatório o funcionário ser pai desses caras aqui? Porque, por exemplo, vamos criar aqui uma classe fora do pacote, vou chamá-la de application herança. Fora do model, por favor, vai ficar no pacote default aqui, não tem problema, tá? É só para usar como exemplo. E vou chamar o método main. Agora eu vou chamar o funcionário f recebe new funcionário. Ok? A gente combinou que o nosso sistema não pode ter uma classe funcionário, tá? Um objeto funcionário representando qualquer tipo de funcionário, certo? Como que eu crio um objeto em Java? Eu dou o new. Então aqui é o meu objeto. Muitas pessoas dizem que aqui, até às vezes a gente gravando vídeo diz que estamos manipulando o objeto funcionário, estamos no caso com um objeto funcionário representado aqui. Então, por exemplo, eu tenho um funcionário, para ficar mais claro, vou escrever a palavra funcionário, e aqui eu tenho um objeto funcionário, nesse local aqui. Só que isso não é verdade, tá? Funcionário, essa variável aqui é literalmente apenas uma variável que representa o objeto que está aqui, tá? Quando eu dou um new, eu vou escrever aqui bem claro. Quando a gente dá um new em Java, o Java em si cria um objeto dentro da memória do seu computador e marca esse objeto com valor x. Por exemplo, todo objeto tem um método chamado toString dentro dele, que ele herda de object. Esse object que fica dentro do object da API java.lang, ele é pai de qualquer classe que seja um objeto. Qualquer classe. O object ele é pai de qualquer classe. É que isso aqui não é dito com extends e tudo mais, porque ele fica implícito. Como que eu sei? Como que eu tenho certeza que o funcionário
é filho de object. Se eu escrever funcionário.toString, esse método, eu declarei ele lá dentro de funcionário? Não, somente os getters e setters. Por exemplo, se eu apagar aqui, vocês vão ver. Ó, não tem toString aqui dentro. E eu consigo ainda mesmo assim ter esse cara aqui. Ok? Eu consigo. Está aqui na minha mão toString. E não é de funcionário. Ok? Se eu fizer aqui funcionário.getCPF, pode ver que getCPF existe. Mas é porque eu deixei ele aqui dentro. Se eu apagar, ele vai dar erro aqui. Porque não existe mais. Ok? Então, o toString, eu sei que vem do object, esse cara. Ok? Aqui, ó, string. Ele, no caso, ele retorna uma string e é do java.lang.object.toString. Ok? Então, eu sei que ele é um objeto. Quando eu dou um new, quando você aí programando dá um new em algum objeto, o Java adiciona cria um novo objeto dentro da memória, e marca ele com um número, que é o local da memória onde ele está. Lembra quando você aprendeu a programar em C e você apontava para o endereço de memória e tudo mais? É literalmente isso. Só que, dentro da memória, não tem como você manipular o objeto de fato. Aí o que o Java fez? Ele criou o funcionário, que é esse cara aqui, e marcou ele com o endereço de memória. E aí ele pega tudo que tem aqui dentro e joga nessa variável, incluindo um número. E aí quando você usa esse número, essa variável, o que acontece? Tudo que você modificar aqui está modificando também nesse objeto. Entende? Então isso aqui é uma cópia do objeto, não é um objeto de fato. Tá? Mas como eu quero que funcionário não exista de forma alguma, somente programador e motorista, o que eu faço? Eu marco o meu funcionário com o abstract. Então é public abstract class funcionário. E aí o new vai passar a dar erro, que é impossível você manipular um objeto funcionário de fato, porque você tem que herdar. Quando você põe uma classe como abstrata, você fala, ela é obrigatoriamente deve ter filhos, não deve ter um new dessa classe. Ok? Então, agora eu posso ter um programador, que é um objeto. Posso ter um motorista, ele fez a mesma coisa aqui, criou o objeto, adicionou na memória, pegou o endereço de memória dele e os atributos que ele gerou e colocou aqui dentro. Ok? Bem simples, bem fácil. E agora, o programador tem acesso ao CPF, a idade e o nome, sem sequer ter esses atributos, somente tendo a linguagem. Ok? Isso é o nosso conceito de herança. Eu posso passar o CPF aqui, não tem problema. Posso passar a idade aqui, vamos supor que ele tem 21 anos. Nome, Maria. E a linguagem Java. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês do que seria o endereço de memória. Eu vou printar somente o programador. Ok? Então ele está criando, vou comentar aqui o motorista, só para a gente não criar. E aí eu vou rodar o método main. Quando eu rodo o método main, ele exibe isso aqui, tá vendo? Ele exibe o endereço local, da onde que fica a nossa classe. Então ela está dentro de model, e o nome da classe é programador. Aí ele concatena esse arroba com o hash do endereço, da onde que está esse objeto, com hashcode, converte para string e concatena tudo. Tá? É assim que funciona. Deixa eu abrir o toString aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ele pega o endereço da própria classe, concatena com esse arroba, e aí ele converte isso aqui para um inteiro, no caso, só que em hexadecimal o hashcode da classe. É isso que faz. Pode ver que eu estou na classe Object. Vou subir aqui para vocês verem. Classe Object. E o método é o toString. Que não é da nossa classe em si. Ok? Aproveitando que a gente está gravando aqui, eu já vou mostrar para vocês o que seria um polimorfismo, mais ou menos, aí com o nosso toString. Se você herda de alguma coisa algo,
Você pode, por exemplo, modificar se você quiser, quando a responsabilidade de implementar aquilo é sua. Por exemplo, a gente tem acesso ao toString. Eu consigo criar o toString aqui dentro, anotando com override, e aí o que eu estou fazendo? O override já, por si só já diz, sobrescreva, ok? Quando eu sobrescrevo, ele anota com override e faz o que eu quero, ok? Só que nesse caso aqui, ele está dando um super.toString. Como não é o assunto dessa aula, eu não vou falar o que esse super aqui é, porque ele está falando da superclass e tudo mais, da funcionária ali, não é isso que eu quero, tá? Eu vou sobrescrever aqui só para vocês verem o que o toString faz. Ele printa aquilo que você quiser referente à classe. Então, como no object ele está fazendo dessa forma aqui, eu posso, por exemplo, falar que o toString do programador vai ser programador.getNome. Aqui, ó, getNome. Por que funcionou direto esse getNome? Porque programador é filho de funcionário e o método getNome é público dentro de funcionário. Ok? É por isso que eu consigo ter acesso. Esse também é um dos conceitos da herança, por isso que a gente utiliza, para não duplicar código. Tá? Em vez de eu ter o nome aqui, os getSet chamar o nome, eu tenho lá no funcionário e chamo quando eu quiser, porque eu sou filho dele. Tá? Vamos printar agora aqui ó, o toString do programador que a gente sobrescreveu, que veio do object, mas a gente sobrescreveu. Ok? Ele printou o Maria. Por quê? Eu falei funcionário, programador.getNome. Se eu quiser fazer assim, concatenar mais um get linguagem, eu espero que aconteça aqui. Quando eu rodar, vai aparecer Maria e a linguagem. Só que eu vou dar um espacinho só para não ficar colado. Aí, um espacinho separando com um tracinho, tá? Então, se eu printar, eu tenho certeza que vai aparecer Maria e Java, ok? É para isso que a gente utiliza o nosso toString. No caso, o override em cima do toString. Eu estou sobrescrevendo esse cara aqui. Um outro exemplo, a gente pode usar também o equals. Perceba que o objeto tem um método chamado equals, que também é de object, ok? E como que o equals se comporta? Vamos dar uma olhadinha aqui na documentação. Ó. O equals compara se o objeto da vez, o objeto atual, é igual ao objeto que está sendo passado aqui. Ó. Ok? Vamos lá, vamos falar aos poucos aqui. Eu vou chamar o equals e vou pedir para ele sobrescrever. Ok? Nesse caso aqui, ele está comparando a superclass funcionário com a superclass com a que eu estou passando, no caso que é a que eu vou passar, que é a funcionário. Por exemplo, eu quero que isso aqui retorne true se o objeto que eu passar for igual, né, for do tipo instance of, que é o mesmo tipo de instância de funcionário. Ok? Se isso aqui for verdade, ele retorna true. Vou retornar direto aqui, sem fazer isso, para ficar mais claro. Então, se o objeto que eu estiver passando, eu vou até chamar aqui de funcionário mesmo. Tá, sim, funcionário não pode. Vou falar do motorista aqui. Isso aqui é um erro, tá? Não deveria ser feito. Ele não é permitido. Tá. Vou passar o object que aí vai ficar mais claro ainda para vocês entenderem. Vou passar um objeto qualquer aqui e eu quero que ele seja do tipo funcionário. Opa, perdão, do tipo programador, tá? Que eu estou na classe programador, então eu quero que o objeto que eu esteja passando seja do tipo programador e aí se for do tipo, se a instância for a mesma, ele vai dar um true aqui para mim. Então se eu falar programador.equals e passar o próprio programador, o que ele vai ver aqui para mim? Vou colocar do lado aqui para ficar mais claro. O que ele vai comparar? O objeto que a gente está passando, que é esse cara aqui, é do mesmo tipo que esse programador aqui, para ficar mais claro. Você concorda comigo que isso aqui é uma instância de programador, certo? Um new programador é uma instância de programador. Eu posso ter N, posso ter vários, certo? Aí aqui eu atribuo a um objeto. Vamos usar o polimorfismo aqui. Eu vou chamar de funcionário. Tá?
Isso aqui é possível por quê? Porque funcionário é pai ou mãe, chama como quiser, de programador. Então, como ele é a superclasse de programador, ele pode receber o programador, ok? Então, se eu posso receber isso aqui, eu sei que essa instância funcionário, que essa instância programador é do tipo funcionário. Por isso que ele permite o recebimento dele. Vamos rodar para vocês enxergarem aqui. Ó, programador, certo? É uma instância de programador que a gente está utilizando. Quando eu falo object, é qualquer objeto. Como ele é a superclasse, então eu posso passar programador aqui, eu posso passar um new motorista aqui. Não tem problema. Por quê? Porque motorista é filho. Ele é filho de object. Então ele permite receber o programador ou o motorista ou qualquer outro aqui nesse equals. Ok? Então, o objeto que eu estou passando, vamos pensar aqui em tempo de execução. Programador, certo? Programador é quem? É o objeto da vez, é o objeto que a gente está manipulando, tá? Então, ele vai pegar e vai usar esse equals aqui, que é o objeto da vez. Então, programador.equals. Vamos lá. Programador.equals. Esse método, ele tem como parâmetro um objeto e ele compara se o objeto tem a instância de programador, ok? Então, objeto da vez. Compara para mim se o objeto que eu estou passando, que é você mesmo, é do tipo, que é esse cara aqui, é do tipo programador. Aí ele vai e retorna true para mim. Então, se eu fizer isso aqui, passando o motorista, eu sei que na hora que rodar ele vai ter que retornar um false para mim. Por que ele vai ter que retornar um false? Porque o objeto que eu estou passando, que é motorista, não tem uma instância de programador. Ok? Bom, basicamente é só isso. Literalmente, é só isso. Não é nada complexo, não é difícil. Você só precisa estudar e aplicar os seus estudos diariamente, que aí você vai conseguir se tornar um programador de sucesso, um programador que entende os conceitos e tudo mais. Porque eu particularmente vejo que muita gente não sabe o que são esses conceitos, os pilares da programação orientada a objeto, e acaba falhando bastante. O cara sabe mexer com Spring Boot, o cara ou a mulher sabe manipular um banco de dados utilizando um Hibernate, JPA e etc., mas não conhece os pilares, que é o que precisa ser feito. Por exemplo, em vez da pessoa utilizar a herança para poder ficar muito mais simples o código, muito mais fácil de programar com muito menos código, não, o que a pessoa faz? Ela tem uma classe funcionário, ela tem uma classe programador que implementa a linguagem e também esses caras, que são o nome, idade e CPF, então ela duplica código. Então, se uma pessoa não entende, não sabe utilizar os conceitos de herança, o que ela faz? Ela cria uma classe que tenha isso, cria uma classe que tenha isso, cria uma classe que tenha isso. E aí o sistema dela fica lotado de if e ela não sabe por quê. Entende? Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece com muita gente. Não é só com um ou outro que você vê por aí. Talvez você que está assistindo esse vídeo faz isso. O que eu tenho para dizer para todo mundo aqui, vocês devem, por favor, focar em vocês e também focar em aprender a programar de verdade, tá bom? Não sei se isso seria mais um desabafo, mas é mais para você tentar acordar e fazer com que você consiga criar códigos mais claros e limpos para que a gente consiga não ter problemas programando, tá? Porque é muito difícil conseguir explicar o que é um conceito básico de programação para uma pessoa que sabe como funciona, por exemplo, algumas camadas de microserviço. A pessoa sabe como mexer com microserviço, mas não entende o que é a PO de verdade. Tá bom? Espero ter ajudado todo mundo. Um abraço e fui!